Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e hoje eu quero falar com você sobre a campanha de Performance Max, mais especificamente, como que nós podemos aumentar a qualidade das nossas leads na Performance Max, mas sem falar do que é mais básico, daquilo que nós já sabemos que é possível de ser feito na Performance Max, como por exemplo, indicar um público-alvo, como por exemplo, fazer com que na Performance Max nós consigamos indicar palavras-chave que fazem sentido para nós podermos rodar, seja na rede de pesquisa e nas demais redes que rodam na Performance Max. Isso é bastante básico, né? Então eu quero trazer para você duas percepções que dentro aqui da Mazzucchin nós tivemos, através dos nossos laboratórios, através dos nossos testes, que de fato melhora e muito a qualidade das leads dentro da Performance Max, se você fizer esses dois pontos que eu vou te explicar agora neste conteúdo, explicar agora nesse vídeo. Inclusive vou compartilhar minha tela também para que você entenda direitinho como que funciona esses dois procedimentos. Antes disso, quero dizer para você que aqui na descrição desse conteúdo, na descrição desse vídeo, eu deixei um link para que você possa acessar o nosso grupo no WhatsApp e a partir desse momento, então, dúvidas que você tiver deste conteúdo, dos demais conteúdos também que nós colocamos aqui no nosso canal, lá no nosso grupo você tem uma possibilidade de sanar essa dúvida de uma maneira um pouco mais rica. Você pode mandar print, pode enviar áudio. É óbvio também que aqui nos comentários do YouTube nós buscaremos sanar a sua dúvida, mas no grupo, entendo eu que é mais simples, mais didático, de você conseguir compreender possivelmente algum assunto que lhe interessa e você está com uma dificuldade um pouco maior para poder solucionar, para poder compreender, gerar essa compreensão, beleza? Então na descrição desse vídeo tem o link para o nosso grupo no WhatsApp e bora lá então fazer com que nós consigamos melhorar a qualidade das leads dentro da Performance Max. Então assim, muitos dizem que não faz tanto sentido anunciar na Performance Max, até porque chega contato, chega lead, mas são leads irrelevantes, são leads ruins, a lead fica até com um CPA saudável, um custo por aquisição baixo, mas a qualidade é comprometida. Lembra que eu disse para você no comecinho aqui do nosso conteúdo que eu não quero ficar indo numa linha de vamos indicar público, vamos indicar as palavras que nós queremos aparecer, vamos negativar palavras-chave, porque isso daí, inclusive no próprio canal da Mazzucchin eu já falei algumas vezes, já ensinei para você em algumas oportunidades. Se é a primeira vez que você está conhecendo aqui conteúdo da Mazzucchin, lhe convido a conhecer melhor o canal, aos conteúdos que nós dispomos aqui, de segunda a sexta tem vídeo novo, mas isso nós já falamos muito. Eu quero trazer para você então esses dois pontos. O primeiro dele é para que nós consigamos otimizar a qualidade das nossas leads. Minha recomendação por ter feito laboratório dentro de Mazzucchin. Antes de você começar a rodar uma campanha de Performance Max, cujo objetivo é fazer com que chegue lead em quantidade, em qualidade, pagando o melhor valor possível, antes de começar a rodar a campanha de Performance Max, rode antes uma campanha que lhe permita, mesmo que o CPA, o custo por aquisição, seja mais elevado, que lhe permita ter lead com qualidade, ou ao menos que lhe permita segmentar um público que alimente a sua ação de conversão, que efetivamente seja o teu público. Danilo, me explica melhor, me faz entender melhor o que você está dizendo. Tá bom, vou te dar um exemplo então aqui. Antes de você subir uma campanha de Performance Max, sobe, por exemplo, uma campanha de pesquisa. Na campanha de pesquisa você tem muito mais controle sobre segmentação. A segmentação, inclusive, ela é contextual, ou seja, é por palavra-chave. A pessoa ela terá que pesquisar, de fato, aquele serviço, produto, a sua solução, aquilo que você ou seu cliente está comercializando, para que então o seu anúncio possa ser visualizado e então possa ser clicado. Concorda comigo que nesse tipo de campanha nós temos muito mais controle, uma campanha de pesquisa? Então, a partir do momento que você cria uma campanha de pesquisa, que essa campanha está rodando e alguns contatos, algumas conversões, elas estão sendo computadas, lembra-se que a inteligência do Google, quando nós falamos para entregar o nosso anúncio para o nosso público segmentado, ela fica em diferentes níveis. E um dos níveis que fica é de conta. Quando nós vamos criar uma ação de conversão, nós criamos a nível de conta. E a nossa campanha utiliza dessa ação de conversão. Qual que é a jogada aqui? Eu crio então antes uma campanha de pesquisa, porque eu conseguirei chegar muito próximo de garantir que o meu tráfego será relevante, que o meu público será relevante. Depois que eu fiz esse dever de casa, agora eu quero escalar, agora eu quero aumentar a quantidade de contatos, agora eu quero reduzir o meu CPA, agora sim é que faz sentido eu criar uma campanha de Performance Max, e aí eu vou utilizar o quê? Vou utilizar talvez
os dados de conversão padrão da conta, que são essas conversões que você já criou e está usando na campanha de pesquisa. Então essa é a questão. A questão é o quê? Criar uma campanha, como no exemplo de pesquisa, que vai ter uma segmentação mais refinada, que vai trazer leads melhores, um tráfego melhor. Depois sim, nós iremos utilizar dessa ação de conversão que já está mais inteligente, para que aí sim nós possamos criar nossa campanha de Performance Max. Melhora muito o resultado da nossa campanha de Performance Max quando você realiza esse procedimento. Deu para entender isso? Dúvidas? Coloca aqui nos comentários, sanarei sua dúvida, ou entra no nosso grupo do WhatsApp da Mazuquim Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais, de marketing profissionais, de alta performance. Enfim, entra no grupo e nós buscaremos sanar. Esse é o primeiro que eu expliquei para você, tá? Então não tem muito segredo. Cria antes uma outra campanha para você ter esse controle. O segundo, daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela. A segunda dica que eu trago para você, ela é uma dica um pouco mais avançada, mas para você que talvez já acompanhe a Mazuquim, você já deve ter ouvido falar sobre isso, talvez, a depender do tempo que você nos acompanha, há 3 anos, 4 anos, eu falo sobre isso, que é trabalhar com as conversões offline. Quando você está rodando no Google, o Google ele não sabe, ao chegar num contato, se o contato do Danilo ele é um contato melhor do que o contato do Paulo. O Danilo ele foi um contato que chegou para o meu cliente conseguiu converter o Danilo em um novo cliente para ele. E o Danilo, inclusive, foi de um ticket médio maravilhoso. Já o Paulo, meu cliente não conseguiu nem conversar com ele colocou o número de telefone incorreto. Ou o Paulo, ele queria qualquer outra coisa que não a solução que o meu cliente estava ofertando. Ou seja, se você não informar para o Google que o Paulo é uma lead ruim e o Danilo é uma lead em potencial, uma lead, na verdade, não só em potencial, convertida, que virou cliente, para o Google o peso ele é o mesmo, o peso do Paulo e o peso do Danilo. Sabe qual que é o problema disso? É que o Google ele vai otimizar a sua campanha em base desses dados. Como ele não sabe que o Paulo é uma lead ruim e o Danilo é uma lead boa, ele vai otimizar da mesma maneira. E quer um dado que ainda fica pior, uma informação, na verdade, que ainda fica pior o seu resultado, é se o Danilo for mais barato, ou seja, para gerar lead de Danilo eu gastei R$10, investi R$10, para gerar lead de Paulo eu investi R$20, o dobro. Então o Google ele vai falar assim, poxa, eu quero ajudar o meu anunciante, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que cheguem mais Danilos, porque é mais barato para ele. Só que o Danilo, vou fazer com que chegue mais Paulos, né? Porque o Paulo foi R$10 e o Danilo foi R$20. Então, vou fazer com que chegue mais Paulos porque foi mais barato. A partir do momento que o Google ele tem essa compreensão de que aquela lead ela foi mais barata, então ele vai buscar otimizar, gerar mais contatos como aquele, mas o Paulo foi uma lead ruim, significa dizer que você passará, ou seu cliente passará a ter uma quantidade expressiva de leads irrelevantes, uma quantidade expressiva de leads ruins. Quando que nós conseguimos sanar esse problema? A partir do momento que nós começamos a dar nota para as leads. No mesmo exemplo hipotético, o Danilo é uma boa lead e custou R$20. O Paulo é uma lead ruim e custou R$10, perfeito? Significa dizer o seguinte, que se eu não der uma nota aqui para essas leads, o Google vai trazer mais Paulos do que Danilos. Agora, se eu pegar e der uma nota para o Danilo, exemplo, o Danilo tem a nota 10 e o Paulo tem a nota 1. Então o Google ele vai levar essas notas como peso para ele poder exibir mais o meu anúncio para o Danilo, em detrimento ao Paulo, que foi uma lead ruim. O Paulo tem nota 1, o Danilo tem nota 10, tem nota 15, tem nota 20. Quanto maior for a nota do Danilo, mais o Google ele intensificará a sua busca em fazer com que apareçam mais Danilos. E claro, com isso você pode também estimar perfis diferentes. Poxa, o Danilo foi muito bom, mas não comprou no melhor ticket aqui da minha empresa. Agora o outro fulano de tal comprou, então o Danilo tem nota 10, esse outro tem nota 20 e o Paulo tem nota 1, porque é uma lead que eu não quero. Então um tem uma nota 1, outro tem uma nota 10, outro tem uma nota 20. Ou seja, quando você passa a dar notas para as leads, o Google ele tende a compreender melhor de fato quem é o teu público-alvo. Dentro, inclusive, desse público-alvo que você selecionou, quem ou quais destes são os ideais, aquele que efetivamente vai comprar a tua solução. E nós só conseguimos fazer isso ao trabalhar com as conversões offline. Então, ao trabalhar com as conversões offline, nós treinamos o algoritmo do Google. Ao trabalhar com as conversões offline, nós mudamos a chavinha do jogo. E a campanha de Performance Max se beneficia muito com isso. Então, minha dica é, ao trabalhar com campanha de Performance Max,
tá chegando um contato ruim, os contatos são irrelevantes, passe a utilizar as conversões offline. Vem aqui para a tela do meu computador e vamos dar uma olhadinha nisso aqui na prática. Então aqui na tela do meu computador eu deixei aberta aqui uma campanha de Performance Max. O que acontece é o seguinte, eu preciso de, e que eu disse para você anteriormente, ó, se eu clicar aqui em todas as campanhas, por exemplo, você vai observar que eu tenho campanhas, no plural, de pesquisa já rodando. São campanhas que me permitem, então, ter uma segmentação melhor, me permitem, então, ter um público mais qualificado para depois rodar a Performance Max. E um ponto importante, que foi a segunda dica que eu dei. Para fazer com que a Performance Max ela gere um resultado melhor, nós podemos e devemos, faz total sentido, trabalhar com conversões offline, além de simplesmente antes ter criado campanha ou campanhas que me tragam tráfego melhor. Então, para eu criar conversões offline, é aqui, em metas. Em metas, você vai observar que eu tenho aqui dentro dessa conta de teste, dessa conta de exemplo, que eu uso bastante em aula, dentro da Mazuquim Plus, e de exemplo também nas mentorias da assessoria de marketing, eu utilizo aqui, ó, lead qualificada, eu tenho aqui a ação de conversão. Se eu pegar aqui um período total, foi quando nós criamos em aula, ó, eu tenho aqui 16 conversões computadas com o valor de 302. Ou seja, eu criei uma ação de conversão offline, onde nessa ação de conversão offline computou 16 contatos, e destes contatos, o valor deles somados ficou em 302. Ou seja, eu estou dando nota para as leads. Quer ver a diferença? Se eu subir aqui um pouquinho, ó, essa ação de conversão, por exemplo, chamada Mazuquim System, ela recebeu 46 contatos, 46 conversões. Essa daqui de cima, chamada WhatsApp, recebeu 602. Mas qual que é o peso dessas conversões? Observa que eu não tenho peso, eu não tenho valor nessas conversões, porque elas não são conversões offline. Eu não consigo dar nota. Nesses 612 pessoas, por exemplo, que entraram em contato pelo WhatsApp, o Google ele não sabe quem é o Paulo e quem é o Danilo. Ou seja, ele não sabe que o Danilo é a lead boa e o Paulo é a lead ruim. Significa dizer que ele vai otimizar só por esses dados aqui, só por essas conversões que foram computadas. Diferente, então, daqui. Aqui embaixo, nós já temos o valor, o peso que essas conversões elas possuem para nós, o peso que elas têm, tá? Então a minha dica, eu vou até clicar aqui nas conversões offline, é que você configure as conversões offline. Observa que eu estou usando aqui um banco de dados MySQL para poder fazer com que as conversões que apareçam no sistema, no caso da Mazuquim, nós usamos o nosso sistema, nós usamos o HelpKing, que é um sistema que nós criamos para fazer com que os clientes da Mazuquim Assessoria possam utilizar esse sistema, que ele funciona parecido com o CRM, mas ele é pautado única e exclusivamente para gerar mais vendas. Então, através desse sistema, nós conseguimos fazer com que dá nota para as leads, e também é um sistema que muitas agências de marketing digital estão utilizando, inclusive muitos utilizam em formato de white label, né? Ou seja, sem precisar de falar que é do HelpKing, que é o HelpKing. Mas fato é que, através desse sistema, nós podemos falar se a lead ela é relevante, muito relevante ou irrelevante. E com isso, então, as notas vêm para cá. No último dia 23 de fevereiro de 2025, foram computadas aqui, ó, foram listadas 16 linhas. E aí foram importados esses 16 contatos, e cada um desses contatos tinham notas, valores. E a partir desse momento, então, a somatória desses valores computou os 302 no valor total que você pôde enxergar e que você enxergará agora aqui novamente, ó. 16.302 o valor. Então, a partir desse momento, eu consigo deixar a minha campanha de Performance Max mais inteligente. Danilo, mas como que eu configuro aqui as conversões offline? Só dá para fazer pelo HelpKing, que é o sistema que você citou? Eu tenho que comprar a assinatura desse sistema? Não necessariamente. Se você quiser ter a assinatura do HelpKing para fazer isso e vários outros itens para te ajudar nas vendas, ou se você é uma agência, inclusive utilizar como até um meio de você também comercializar para o seu cliente, trazer mais clientes e, claro, manter clientes, que ele ajuda nesses 3 esferas. Ele ajuda você a aumentar o seu ticket médio, ele ajuda você a trazer mais clientes e a manter clientes. Se você quiser utilizar, ótimo. Aqui na descrição desse conteúdo tem o nosso meio de contatos, pode conversar conosco. Mas caso contrário, eu quero usar uma planilha do Google, por exemplo. Também é possível trabalhar com as conversões offline desse jeito. Inclusive, como ele é um assunto mais extenso, conversões offline,
Assim que estiver finalizando esse vídeo, você vai observar que aparecerá um novo card no final, que são as conversões offline, um vídeo de conversões offline para que você possa configurar. E também na descrição desse vídeo nós vamos deixar para que você possa clicar no link, perdão, do vídeo de conversões offline e aprender a configurar. Mas fato é que nós precisamos de configurar. E aqui um ponto importante antes que você saia deste conteúdo. No momento que você configura as conversões offline e ela começa a computar as conversões, algo que muitos erram e eu quero fazer com que você não erre, tá bom? Vem aqui em campanhas, a campanha de Performance Max está aqui. Muitos fazem o seguinte, ó. Vem aqui em configurações e aí coloca a estratégia de lance ou deixa a estratégia de lance como a estratégia de lance de maximizar conversões, ó, de conversões. Você não pode deixar em conversões, não faz sentido, porque o algoritmo do Google não utilizará os valores daquelas conversões se você deixar em conversões, que é o maximizar conversões, a estratégia de lance. Você precisa de deixar em valor da conversão, porque aí ele vai utilizar aqueles valores que foram computados. Aí ele vai saber que o Danilo é uma lead que tem nota 10 e o Paulo é uma lead que tem nota 1. Então ele sabe que agora ele precisa de procurar mais Danilos em detrimento a Paulos. Se você deixar como conversões, vai ficar errado. Tem que deixar como valor da conversão. Deu para entender isso? Não? Tem dúvidas? Faz o seguinte, clique então aqui nos comentários, deixe seu comentário, eu vou sanar sua dúvida, ou entra no grupo do WhatsApp e nós buscaremos sanar sua dúvida também, beleza? Mas tem que deixar valor da conversão. E é óbvio, aqui quando nós estivermos falando da relação de meta de conversão, das metas de conversão, nós vamos ter que setar, ó, metas de conversão, alterar as metas da campanha. Aqui eu tenho contatos, engajamentos, leads convertidos. Aonde que está as conversões offline que nós criamos? Se você puder observar, quando eu mostrei para você que em metas, as conversões, elas estavam em leads qualificados. Então eu deixo selecionado leads qualificados, nenhum outro. Eu vou deixar somente aqueles que estão nas conversões offline. Eu deixei leads qualificados. Geralmente, vem dessa forma aqui, ó. Está desse jeito, padrão da conta, usando tudo. Aí você tem que mudar aqui em metas de conversão para específicas da campanha e deixa somente aquela que você configurou as conversões offline. Vou cancelar aqui e vou voltar para cá, só para você poder visualizar que de fato é uma conversão offline e lead qualificado. Ó, lead convertido, lead qualificado é aqui que eu mostrei para você, tá vendo? Ó, 16 conversões, 302. Então é essa ação que nós estamos utilizando, tá? Então o que eu trouxe para você aqui? Eu trouxe para você duas possibilidades para você poder, além de, claro, nós poderíamos falar sobre a indicação de público, indicação de palavra. Eu poderia aqui destrinchar vários assuntos com você para melhorar a qualidade das leads da Performance Max. Mas olha, eu garanto para você, olhando no seu olho, se você fizer essas duas que eu acabei de falar agora para você, as suas leads vão melhorar. É fato, vão melhorar, tá? As leads elas melhoram e muito. Mas principalmente se você executar essas duas aqui de maneira inteligente. Como assim, Danilo, de maneira inteligente? Exemplo, é melhor você, antes de criar uma campanha de Performance Max, já ter rodado a campanha de pesquisa. Antes de você começar a rodar a campanha de Performance Max para depois criar as conversões offline, já deixa criadas as conversões offline, tá? Quanto mais conversões o Google computar, e óbvio, quanto maiores os valores que o Google também você conseguir levar para o Google, maior tende a ser as suas chances de conseguir mais rapidamente otimizar o tráfego e fazer então com que as leads que cheguem sejam leads mais qualificadas. Beleza? Dúvidas, estou aqui à disposição para poder sanar a sua dúvida. Fique atento, se você gostou deste conteúdo, que você possa então curtir, compartilhar, possa se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, ativar o sino de notificações para que você seja notificado ou notificada sempre que nós postarmos um novo conteúdo aqui no canal da Mazuquim. E novamente fica aí o convite para você ir lá no nosso grupo, para que nós façamos um networking, para que você tire suas dúvidas, para que você possa compartilhar seu conhecimento também, fomentar essa rede que nós tanto buscamos fazer, que é uma rede de profissionais de marketing, vendas, negócios que possam colaborar um com o outro. Beleza? Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.